Olá, meu irmão, minha irmã. 8 de dezembro. Hoje a igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. E é uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. E seja bem-vindo, bem-vinda quem pela primeira vez também nos encontra aqui no nosso canal do YouTube. Sinta-se em casa. Se inscreva no nosso canal aí do lado, ative esse sininho e para o YouTube é importante o seu joinha, o seu like. Isso impulsiona o canal. E eu quero convidar você então, vamos refletir a palavra de Deus para essa solenidade. Evangelho para nós que se encontra em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38, e diz assim: Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos. Celebramos hoje então a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Desde o primeiro instante da sua existência, para acolher aquele que iria realizar a salvação do mundo, a Virgem Maria foi predestinada, separada por Deus, E já antecipando os méritos salvíficos de Cristo na cruz, Deus a preservou da mancha do pecado original. Maria é a Imaculada, concebida sem a marca do pecado. Maria é o cumprimento das profecias. Na liturgia da missa desse dia 8, a primeira leitura que é proclamada está em Gênesis capítulo 3, versículos de 9 a 15, depois o versículo 20, que é a queda do ser humano, Adão e Eva que pecam, se distanciam de Deus, querem ser como deuses, caem na conversa da serpente, que é a imagem do diabo, um coloca a culpa no outro, se afastam de Deus. E aí então, lá no versículo 15, que eu vou grifar de verde palmeiras, Gênesis 3:15, diz assim: Deus disse assim então à serpente, a cobra ao diabo: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Esta, a mulher e sua descendência. Olha o que Deus disse ao maligno, o autor de todo mal: Colocarei inimizade entre ti e a mulher e a descendência da mulher. E a mulher e a sua descendência te esmagarão a cabeça. A mulher é a Virgem Maria, a mulher é a igreja, É a Virgem Maria, e a descendência da mulher é Jesus Cristo. Essa mulher é mãe da igreja, mãe do Cristo, que tem como corpo místico a igreja. Portanto, Maria, a igreja, Jesus, e todos nós que pertencemos a Jesus através do sacramento do batismo, ligados à igreja e consagrados à Virgem Maria, também temos esse poder de esmagar a cabeça da serpente, de esmagar o maligno. Portanto, Nossa Senhora é vencedora do maligno, vencedora de todos os males, de todos os erros. Em Maria e com a Virgem Maria, nós vencemos essa serpente que tenta nos envenenar, que tenta nos ferir. Maria é proteção na nossa vida. O nome de Maria tem poder, por isso, irmãos e irmãs, invoquemos a Virgem Maria. Veja, ela foi profetizada. Essa mulher que diz aqui o Gênesis, quem é essa mulher a não ser a Virgem Maria? Quem é que deu a esse mundo e colocou nesse mundo uma descendência capaz de vencer a serpente infernal, senão Maria, ao nos dar o bendito fruto que é Jesus? E tudo isso por quê? Porque todos nós fomos eleitos em Deus, também nós, para a santidade. Nós não somos imaculados, mas somos predestinados a sermos santos.
Por predestinado aqui não significa que nós somos obrigados e não tem como não ser santo. Predestinado significa o destino natural seria esse se aceitarmos. Como esse microfone que eu uso aqui, ó, esse microfone de lapela. Ele foi predestinado a ser usado em gravações de ambientes fechados. Agora, se ele vai ser usado assim ou não, né? Então veja, isso está lá na segunda leitura da liturgia da missa desse dia. Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 6, lá no versículo 5 diz assim, versículo 4, em Cristo Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Versículo 5, Verde Palmeiras, Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus, conforme a sua vontade, para o louvor de sua glória e da graça com que Ele nos comulou no seu bem-amado Jesus. Veja, nós estamos prontos para isso, nós temos esse potencial com a graça de Deus. Então todos nós, não só a Virgem Maria, nascemos para a santidade e para sermos para o louvor de sua glória. Nós somos o louvor da glória de Deus. Em nós Deus brilha, em nós Deus se manifesta, como foi na Virgem Maria, que o anjo Gabriel toma um susto ao vê-la. Deus então, e é interessante, eu gosto muito do início, sempre que eu preciso proclamar esse evangelho, fazer homilia, eu gosto de falar isso. O início desse evangelho eu acho muito interessante, parece que a imagem que me vem na cabeça é como Deus olhando a terra lá de cima, aquela bolinha pequena, aí ele vai se aproximando, né? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus ao mundo. Onde? A uma cidade da Galileia. Qual cidade da Galileia? Chamada Nazaré. Mas a quem Nazaré? A uma virgem. Bom, tem tantas. Qual delas? A que foi prometida em casamento. Mas tem várias prometidas. Em qual? A um homem chamado José. Qual dos Josés? O que é descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Então, Deus vai lá como que achando agulha no palheiro, né? Encontra a sua obra-prima, a Virgem Maria. E aí o anjo faz a anunciação. O anjo entra onde Maria estava e disse, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Ave cheia de graça, alegra-te repleta da graça. Veja, é uma exclamação que o anjo fez porque o anjo Gabriel nunca tinha visto um ser humano repleto da graça. É uma exclamação de louvor, de susto e de alegria. O anjo, ao ver Maria, ao ter contato com aquela santidade, e com aquele tanto de graça, que não é um tanto, ela é repleta da graça, cheia, aqui a tradução seria correta, seria repleta. O anjo se assusta e se alegra, né? Se alegra e se assusta. Maria, você encontrou graça diante de Deus, portanto se alegre. Veja, meus irmãos, nos alegremos por encontrar graça diante de Deus, entendamos que a verdadeira alegria é encontrar graça, ser amigo de Deus. Essa é a alegria da nossa vida. É uma graça que às vezes nos deixa até perturbado, né? E o anjo precisa dizer, não tenhas medo. Você encontrou graça, Maria. E porque você encontrou graça, você está sendo convidada a dar a luz ao Rei, ao Senhor, ao Salvador, a um menino que será grande, filho do Altíssimo. Eu fico imaginando Nossa Senhora ouvindo tudo isso com 13 anos de idade, em Nazaré da Galileia, um vilarejo de 150 famílias no máximo, longe das rotas comerciais, dos portos. Nazaré é o fim do mundo. Maria é uma menina simples, sendo convidada para algo tão extraordinário, e ela pergunta como acontecerá isso. Veja, ela não diz, imagina, eu não quero, eu não consigo. Ela fez só uma pergunta muito prática, gostei da ideia, mas como é que vai ser isso de estar grávida? Não conheço homem algum, que é um jeito de dizer sou virgem. Ela não era casada ainda com São José. E aí o anjo vai dizer a ela uma resposta para ela e para cada um de nós, diante dos convites que Deus nos faz. O Espírito Santo virá. A sombra dele te cobrirá e o impossível vai acontecer. No seu caso, Maria, ficar grávida de Deus. No nosso caso, tantas coisas. Deus nos convida, Deus nos permite sonhar, Deus nos permite enxergar graças, bênçãos, uma vida melhor, uma família melhor, sonhos, projetos, a própria vocação. Mas como, não é? Nós somos limitados, mas para nós também, porque filhos de Maria, descendência de Maria, a palavra é a mesma. O Espírito virá sobre ti. Então hoje é dia da gente invocar Nossa Senhora e pedir que ela interceda para que o Espírito venha, para que a sombra de Deus nos cubra, né? E aí então dela nasce aquele que é chamado Santo, o Filho de Deus. Veja, meus queridos, todo esse nosso amor por Maria, toda essa reverência por Maria, em primeiro lugar, porque Deus a fez extraordinária. Ela não é comum mesmo. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós estamos somente no nosso lugar de reconhecer o tamanho dessa mulher.
e os seus privilégios. Ela não é deusa, mas Deus deu a ela essas coisas que não deu a outros, né? Todo esse nosso amor à Nossa Senhora, a Virgem Maria, porque com o sim, o eis-me aqui dela, é como que a nova Eva, dando início e trazendo ao mundo um novo Adão, que é Jesus, nosso Senhor. E porque sim, ela é a nossa intercessora. E aí ela termina dizendo, Maria então vai dizer para o anjo, eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Essa é a tradução melhor, inclusive. Eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria que dispôs a sua vida para que a vida dela começasse a ser mudada, alterada. E nessa graça que ela encontrou de ser a mãe do Salvador, ela encontrou também ao mesmo tempo, né, um grande abacaxi para descascar, porque a partir desse momento a vida de Nossa Senhora é uma eterna aventura. Né? A vida dela ficou desprogramada. Deus virou a vida dela de ponta cabeça. Quem encontra a graça encontra uma missão. Quem encontra a graça encontra o que fazer. Quem encontra a graça encontra onde morrer, onde se doar e se dar. E Maria é nossa companheira nisso para que a gente também possa dizer ao anjo do Senhor, a palavra de Deus hoje que ilumina a nossa inteligência, o nosso coração, dizer a isso que o Espírito Santo está traduzindo dentro de nós, traduzindo dentro de você. Eis aqui a serva, eis aqui o servo, faz em mim, vai fazendo, Senhor. Não mais segundo meus planos, não mais segundo meus sonhos, não mais segundo aquilo que eu mesmo projetei, mas segundo a tua palavra, segundo o teu dizer a meu respeito. A vontade de Deus a nosso respeito, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E se a gente se abre a ela, o fruto disso não é só para nós, é para todos. Portanto, que hoje a Virgem Maria, a Imaculada, nos ajude a vencer a serpente, a tentação, para que nós cumpramos com aquilo para o qual fomos predestinados, sermos o louvor da glória do nosso Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aprendemos do Evangelho de hoje que para Deus nada é impossível. E no seu poder, Ele concedeu a Nossa Senhora, a Virgem Maria, ter nascido sem o pecado original. Por isso a chamamos de Imaculada. E como que nós sabemos que Maria é Imaculada? Exatamente quando olhamos o trecho deste Evangelho e ouvimos do Arcanjo Gabriel a seguinte frase: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Uma pessoa cheia de graça é aquela que não tem lugar para o pecado, porque ela está cheia, plena, repleta da graça de Deus. Na nossa vida diária, nós precisamos lutar contra o pecado, porque dentro de nós, embora exista a graça de Deus, pela nossa liberdade, nós acabamos permitindo que o pecado ganhe espaço. Agora, na vida de Maria, não havia lugar para o pecado, porque ela nasceu sem o pecado original e depois perseverou na graça até o fim. Eis neste Evangelho o encontro do Arcanjo Gabriel com a Virgem Maria. E nós encontramos também um exemplo de profunda humildade, porque Maria ficou perturbada, não está compreendendo bem o que está acontecendo. Ela é tão pequena, tão humilde, não se considera grandiosa para poder receber em sua vida o próprio autor da vida, Jesus Cristo. E na sua humildade, ela sabe que não pode, por suas próprias forças, participar deste grande projeto de salvação. Ela precisa da graça de Deus e ela confia em Deus. Por isso então diz: eis aqui a serva do Senhor. Porque se ela é serva do Senhor, ela confia no seu Senhor. Ela sabe que o seu Senhor poderá sustentá-la. Mesmo ela, considerando-se não sendo capaz, Deus a capacita com sua força. Deus deu à Virgem Maria toda a capacidade necessária de carregar no seu ventre Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela pede que na sua vida se faça segundo a palavra de Deus, que se cumpra Deus na sua vida. Nossa Senhora é aqui exemplo de muitas virtudes, mas destaco a vocês a santidade da Virgem Maria. Ela é a Maria Santíssima, não tem pecado. A outra virtude da humildade, assim como também a da disponibilidade de se colocar
como a serva do Senhor. Deus tudo pode e fez maravilhas na vida de Nossa Senhora. Por isso hoje, de geração em geração, nós louvamos e bendizemos a Deus por maravilhas que fez em sua serva, a humilde serva do Senhor, a Virgem Maria. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quinta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria. O fato de que Deus tenha nos dado uma mãe tão boa ao preparar uma mãe para o seu filho é a festa que nós celebramos hoje. Vamos entender um pouco o que é a Imaculada Conceição. Bom, primeiro, alguns segundos de catequese. Imaculada Conceição quer dizer o seguinte: nós estamos dizendo que quando São Joaquim e Santana, os pais de Nossa Senhora, se uniram sexualmente, numa relação sexual normal, Maria foi concebida. E no momento da concepção, Deus realizou um prodígio da graça, que foi o maior milagre da graça que Deus realizou em toda a história da salvação. Ou seja, Deus deu à Virgem Maria a maior abundância, a maior plenitude de graça. Naquele momento, aquela única célula que era a Virgem Maria no ventre de Santana já tinha mais graça e, portanto, dons para amar a Deus e capacidade de amar a Deus do que todos os anjos e todos os santos juntos de toda a história da salvação. Por isso, São Boaventura nos diz: Deus poderia ter feito um mundo melhor. Porque, claro, o cosmos, como nós o conhecemos, poderia ser aperfeiçoado. Mas Deus não poderia fazer uma mãe de Deus melhor do que a Virgem Maria. Ou seja, em Maria, Deus alcançou o cume da sua obra criadora e salvadora. É claro, Jesus, filho de Maria, sendo Deus, é infinitamente superior à Virgem Maria. Mas nós não podemos dizer que Jesus é criatura, embora o corpo e a alma dele tenham sido criados. A palavra criatura a gente só pode usar para a Virgem Maria. Portanto, ela está no ápice da criação e no ápice da obra da salvação. Deus redimiu, salvou a Virgem Maria da forma mais perfeita. Diz o grande teólogo bem-aventurado Duns Scoto que eu posso salvar uma pessoa fazendo com que ela que foi ferida se recupere, ela que estava doente recobre a saúde. Mas o verdadeiro médico, o médico de todos os médicos, é aquele que cria a pessoa numa tal condição que ela nem sequer se contamine de nenhuma doença. Deus salvou a Virgem Maria de forma mais sublime, porque a nós Ele salvou resgatando do pecado. A ela Ele salvou impedindo que o pecado tocasse. Por isso ela é imaculada. O pecado não atingiu a Mãe de Deus. Essa realidade tão sublime espiritualmente tem consequências fantásticas para a nossa vida espiritual. E que consequências? Bom, em primeiríssimo lugar, nós vermos em Maria aquilo que é o sonho de Deus para a humanidade. Deus quer que nós tenhamos um coração que o ama e que o ama até chegarmos aos mais extremos limites da nossa capacidade de amar. Portanto, assim como Maria, que desde o primeiro momento da concepção amou a Deus de forma tão prodigiosa, podia amar a Deus de forma tão prodigiosa, ela, quando foi crescendo em idade, foi crescendo também em graça e, podemos dizer,
na realidade, que a Virgem Maria aqui na Terra nunca deixou de progredir tremendamente na sua capacidade de amar a Deus, na sua capacidade de servi-lo, conhecê-lo e estar unida a Ele. Deus quer isso para nós. E Deus quer isso para nós não somente porque Ele colocou Maria lá como aquele ideal, mas porque Ele nos deu a Virgem Maria como um instrumento para essa realidade. Maria é um meio extraordinário. A Virgem Maria, entregar-nos a ela, entregar-nos ao coração dela, é realmente um meio extraordinário de nós alcançarmos a plenitude da santidade que Deus, na sua providência, sonhou para nós. Então vamos lá. Nos joguemos nos braços da Virgem Maria, mais do que isso. Nos escondamos no coração imaculado dessa Mãe Santíssima. No coração dela, nós temos a fé que nós precisamos. Nós temos a esperança que nós precisamos. Nós temos a caridade que nós precisamos. Lá no céu, ela já não usa mais a fé e a esperança. Ela só usa a caridade. Mas nós podemos dizer para ela: Mãe, tudo o que é vosso é meu também. A vossa fé é extraordinária. Eu preciso dela aqui na Terra, porque eu ainda estou aqui, tateando, andando às escuras. A vossa esperança, Mãe, inabalável, eu preciso dela, porque os meus pecados, as minhas quedas, as minhas faltas me fazem desesperar de mim, desesperar do sonho de Deus para mim. Mãe, vós sois o coração que auxilia os filhos, o coração imaculado, não somente intacto de todo o pecado, mas cheio de toda a plenitude e abundância da graça. Transbordai de amor do vosso coração sobre nossos corações, para que também nós possamos um dia ver a Deus e a vós face a face no céu e contemplar como foi grande a obra de Deus ao nos dar a Imaculada. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.